Neuroadaptação na formação de líderes para ambientes VUCA. Direitos autorais. Pesquisa elaborada para estudo pessoal. Professor Roberto de Oliveira. Fevereiro de 2026. Em um mundo onde a única certeza é a instabilidade, como preparar líderes que não apenas sobrevivam, mas que prosperem em meio ao caos? Esta pesquisa mergulha no emergente campo da neuroadaptação, uma abordagem que integra descobertas da neurociência cognitiva aos modelos de liderança adaptativa, propondo uma nova fronteira para o desenvolvimento de gestores em ambientes VUCA. O estudo analisa como o conhecimento sobre os mecanismos cerebrais de resposta ao estresse, tomada de decisão e flexibilidade cognitiva pode ser sistematicamente aplicado para formar líderes capazes de navegar pela volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Esta pesquisa foi desenvolvida a partir de uma extensa revisão teórica e análise crítica, e revela que a eficácia da liderança no século XXI não depende mais apenas de habilidades técnicas ou comportamentais tradicionais, mas sim da capacidade de neuroadaptação, o treinamento consciente do cérebro para operar com clareza e equilíbrio sob pressão extrema. Para organizações públicas e privadas que buscam construir vantagem competitiva sustentável, compreender e implementar os princípios da neuroadaptação não é um diferencial, mas uma necessidade estratégica. Investir na formação de líderes com este perfil significa reduzir o decision distress, sofrimento decisório, e aumentar a agilidade estratégica. Convidamos diretores de RH e gestores de desenvolvimento a explorar como este conteúdo pode ser transformado em programas de capacitação de alto impacto, preparando suas lideranças para os desafios de um futuro que já chegou. Resumo: o ambiente organizacional contemporâneo é caracterizado por sua natureza volátil, incerta, complexa e ambígua, VUCA, impondo desafios sem precedentes à liderança. A resposta tradicional baseada em competências fixas e modelos de gestão preditivos mostra-se insuficiente diante da imprevisibilidade sistêmica. Neste contexto, emerge a neuroadaptação como um construto teórico-prático que propõe a integração dos conhecimentos da neurociência cognitiva com os princípios da liderança adaptativa. O objetivo central deste artigo é analisar como os fundamentos da neurociência podem ser sistematicamente aplicados ao desenvolvimento de líderes para ambientes VUCA, delineando o conceito de neuroadaptação. A metodologia adotada é a de ensaio teóricos, baseada em revisão bibliográfica exploratória e análise crítica da produção científica nacional e internacional nas áreas de administração, psicologia cognitiva e neurociência. Os principais achados indicam que a neuroadaptação estrutura-se em 3 eixos fundamentais: a regulação emocional para mitigar a resposta da amígdala cerebral diante da incerteza, a flexibilidade cognitiva para alternar entre diferentes modos de pensamento, e a tomada de decisão consciente para contornar vieses cognitivos em contextos complexos. Conclui-se que a formação de líderes neuroadaptativos requer programas de desenvolvimento que transcendam o treinamento comportamental tradicional, incorporando práticas baseadas em evidências neurocientíficas, como mindfulness, simulações de estresse e protocolos estruturados de decisão, que promovam a plasticidade neural e preparem o cérebro do líder para a performance sustentável em cenários de alta pressão. Palavras-chave: neuroadaptação, liderança adaptativa, mundo VUCA, neurociência organizacional, tomada de decisão. 1. Introdução. A velocidade das transformações tecnológicas, as crises geopolíticas recorrentes e a reconfiguração das relações de trabalho têm consolidado um ambiente de negócios caracterizado pela instabilidade permanente. Este contexto, sintetizado pelo acrônimo VUCA, volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, foi originalmente cunhado pelo U.S. Army War College no final da Guerra Fria e, desde então, tornou-se uma lente analítica fundamental para compreender os desafios da gestão contemporânea. Benes, Nanus, 2014. A volatilidade manifesta-se na rapidez e imprevisibilidade das mudanças, a incerteza, na dificuldade de prever o futuro com base em dados passados, a complexidade, na multiplicidade de variáveis interconectadas,
e a ambiguidade, na ausência de interpretações únicas e claras sobre os eventos, Johansen, 2012. Neste cenário, os modelos tradicionais de liderança, ancorados na previsibilidade e no controle hierárquico, demonstram crescente inadequação. O líder do século XXI não pode mais operar como um planejador que tudo antecipa, mas como um agente capaz de guiar suas equipes através do desconhecido. Heifetz, Grashow, Linsky, 2009. A resposta a essa demanda tem sido a valorização da liderança adaptativa, conceito desenvolvido por Heifetz e Linsky, que enfatiza a capacidade de mobilizar pessoas para enfrentar desafios complexos e realizar mudanças profundas, em vez de simplesmente aplicar soluções técnicas pré-estabelecidas. Heifetz, Linsky, 2002. Paralelamente, a neurociência tem oferecido contribuições significativas para a compreensão do comportamento humano nas organizações, dando origem ao campo da neuroliderança. Popularizado pelo pesquisador David Hockey no início dos anos 2000, este campo aplica os conhecimentos sobre o funcionamento cerebral a áreas cruciais da gestão, como motivação, colaboração, gestão de mudanças e, sobretudo, tomada de decisão. Hockey, 2009. A premissa central é que, ao entender como o cérebro processa informações, reage ao estresse e estabelece conexões sociais, os líderes podem tomar decisões mais eficazes para si e para suas equipes. O problema de pesquisa que se coloca, portanto, é a aparente desconexão entre os avanços da neurociência e as práticas de desenvolvimento de lideranças voltadas para ambientes VUCA. Embora ambos os campos reconheçam a centralidade da adaptação e da cognição, as estratégias de formação de líderes raramente integram, de forma sistemática, os insights neurocientíficos. Este artigo propõe-se a explorar essa intersecção, delineando o conceito de neuroadaptação como a capacidade sinérgica de utilizar o conhecimento sobre os mecanismos cerebrais para potencializar as respostas adaptativas do líder diante da instabilidade. O objetivo geral deste ensaio é analisar os fundamentos e as implicações da neuroadaptação para a formação de líderes em contextos VUCA. Como objetivos específicos, busca-se contextualizar os desafios impostos pelo ambiente VUCA à liderança contemporânea, e apresentar as principais contribuições da neurociência para a compreensão da tomada de decisão e da gestão emocional, e propor uma estrutura conceitual para a neuroadaptação, discutir estratégias práticas para o desenvolvimento de líderes neuroadaptativos. A justificativa teórica reside na necessidade de construir pontes interdisciplinares que enriqueçam tanto o campo dos estudos organizacionais quanto o da neurociência aplicada. A justificativa prática, por sua vez, ancora-se na urgência de as organizações prepararem seus líderes para um futuro que já não comporta respostas prontas, transformando a incerteza de ameaça em oportunidade estratégica. 2. Desenvolvimento. 2,1 O imperativo da adaptação, a liderança no olho do furacão VUCA. Liderar em um ambiente VUCA transcende a mera aplicação de técnicas de gestão, configura-se como um exercício constante de resiliência e reinvenção. A volatilidade exige respostas rápidas, mas não impulsivas. A incerteza demanda decisões com informações incompletas, confiando mais em hipóteses testáveis do que em certezas absolutas. Johansen, 2012. A complexidade impõe uma visão sistêmica, capaz de enxergar as interconexões entre fenômenos aparentemente díspares. A ambiguidade, por fim, requer do líder a habilidade de extrair sentido do caos, comunicando direções claras mesmo quando o cenário é turvo. Weick, Sutcliffe, 2007. Nesse contexto, o líder tradicional, apegado a estruturas rígidas e planos de longo prazo, frequentemente experimenta a frustração de ver suas ferramentas tornarem-se obsoletas diante de uma realidade que muda em tempo real. Kotter, 2012. A liderança adaptativa, nesse sentido, emerge não como uma opção, mas como uma necessidade ontológica para a sobrevivência organizacional. Seus pilares fundamentais, diagnóstico dinâmico, empoderamento coletivo e gestão da complexidade emocional, oferecem um arcabouço robusto para a atuação em cenários de incerteza. Heifetz, Grashow, Linsky, 2009.
O diagnóstico dinâmico implica uma avaliação contínua do ambiente e das necessidades da equipe, substituindo a análise pontual por um processo perpétuo de escuta e observação. O empoderamento coletivo propõe a descentralização das decisões, confiando que times preparados e autônomos respondem mais rapidamente às mudanças locais. YUKL, 2013. Já a gestão da complexidade emocional reconhece que, em momentos de crise, ansiedade e medo são contagiosos, cabendo ao líder atuar como um regulador emocional, promovendo segurança psicológica para que a inovação e o aprendizado floresçam. Edmondson, 2019. Entretanto, a abordagem adaptativa, embora conceitualmente sólida, frequentemente encontra barreiras na própria natureza humana. O cérebro, moldado por milhões de anos de evolução, não foi desenhado para operar em ambientes de constante ambiguidade. Pelo contrário, sua arquitetura neural privilegia a previsibilidade e o controle, mecanismos que garantiram a sobrevivência da espécie em ambientes de ameaças concretas e imediatas. Ledoux, 2003. É nesse ponto que a interface com a neurociência se torna não apenas relevante, mas indispensável, pois fornece as chaves para compreender e, potencialmente, transcender as limitações biológicas que dificultam a adaptação plena do líder ao mundo. VUCA 2,2 O cérebro do líder sob pressão, uma perspectiva neurocientífica. Para compreender a neuroadaptação, é fundamental analisar o que ocorre no cérebro de um líder quando ele é submetido a situações de alta pressão e incerteza. A neurociência revela que, diante de uma ameaça, seja ela física ou simbólica, como a perda de um contrato ou uma crise de reputação, o sistema límbico, particularmente a amígdala cerebral, é ativado. Esta região, responsável pelo processamento das emoções, especialmente o medo, desencadeia uma reação em cadeia que prepara o organismo para lutar, fugir ou congelar. Ledoux, 2003. O problema é que, no ambiente corporativo, essa resposta fisiológica, embora automática, é contraproducente. A ativação da amígdala inibe o córtex pré-frontal, a área mais evoluída do cérebro, responsável pelas funções executivas como raciocínio lógico, planejamento de longo prazo, empatia e controle de impulsos. Damasio, 2012. O resultado é o que os especialistas chamam de sequestro emocional, ou encurtamento da visão, no qual o líder toma decisões precipitadas, focadas apenas no curto prazo e desprovidas de análise estratégica. Goleman, 2015. Estudos no campo da psicologia cognitiva corroboram essa visão, demonstrando que a incerteza é, por si só, um potente ativador do sistema de alarme cerebral. A mente humana prefere um cenário negativo, mas previsível, a um cenário incerto, pois a incerteza impossibilita a preparação de uma resposta adequada. Kahneman, 2012. Esse fenômeno manifesta-se no líder sob a forma de paralisia decisória, procrastinação estratégica ou, no extremo oposto, na tomada de decisões impulsivas baseadas em heurísticas e vieses cognitivos. A heurística da disponibilidade, por exemplo, leva o líder a superestimar a probabilidade de eventos que são mais facilmente lembrados, como a última crise vivida, distorcendo sua avaliação de riscos futuros. Tversky, Kahneman, 1974. Da mesma forma, o viés de confirmação o faz buscar apenas informações que reforcem suas crenças pré-existentes, ignorando sinais contrários que poderiam ser cruciais para uma adaptação bem-sucedida. Nickerson, 1998. Pesquisas da Hogan Assessments, amplamente citadas na literatura de psicologia organizacional, indicam que, em contextos instáveis, líderes tendem a adotar posturas impulsivas ou defensivas, comprometendo a qualidade de suas escolhas. Kaiser, Hogan, Craig, 2008. Esses dados sublinham a urgência de se desenvolverem estratégias que não apenas informem o líder sobre os riscos, mas que efetivamente treinem seu cérebro para operar de maneira mais eficaz sob condições adversas. 2,3 Neuroadaptação, a síntese entre a mente adaptativa e o cérebro flexível.
A neuroadaptação surge, então, como um construto integrador, definido como a capacidade, desenvolvida por meio de práticas deliberadas e baseadas em evidências neurocientíficas, de um líder mobilizar seus recursos cognitivos e emocionais para responder de forma ágil, equilibrada e eficaz aos desafios inerentes a ambientes VUCA. Não se trata de um traço inato de personalidade, mas de uma competência que pode ser cultivada graças ao princípio da plasticidade neural, a capacidade do cérebro de se reorganizar, criando novas conexões sinápticas ao longo de toda a vida, em resposta à aprendizagem e à experiência. Davidson, Bagley, 2012. Esta plasticidade é a base biológica que torna a neuroadaptação não apenas um conceito teórico, mas uma possibilidade prática e tangível para o desenvolvimento de lideranças. A neuroadaptação estrutura-se em 3 eixos fundamentais e interdependentes. O primeiro é a regulação emocional, que visa fortalecer a capacidade do líder de reconhecer e gerenciar suas respostas emocionais automáticas, especialmente o estresse e o medo. O objetivo é reduzir a reatividade da amígdala e preservar, ou mesmo potencializar, a atividade do córtex pré-frontal em situações críticas. Goleman, Davidson, 2017. Técnicas como a respiração consciente e práticas de mindfulness, atenção plena, têm se mostrado eficazes para acalmar o sistema nervoso e restaurar o equilíbrio cognitivo em momentos de pressão. Kabat-Zinn, 2013. O segundo eixo é a flexibilidade cognitiva, que se refere à capacidade de alternar entre diferentes modos de pensamento, do analítico ao intuitivo, do foco no detalhe à visão do todo, conforme a demanda da situação. Em um ambiente complexo, a rigidez cognitiva, que insiste em aplicar velhas soluções a novos problemas, é um caminho seguro para o fracasso. A flexibilidade permite ao líder questionar seus próprios pressupostos, considerar múltiplas perspectivas e adaptar suas estratégias em tempo real. Diamond, 2013. Isso implica desenvolver o que os especialistas chamam de pensamento sistêmico, a habilidade de enxergar as conexões ocultas entre as variáveis e antecipar os efeitos colaterais de suas decisões. Senge, 2010. O terceiro eixo é a tomada de decisão consciente, que envolve a criação de processos deliberados para contornar os vieses cognitivos que distorcem o julgamento. Em vez de confiar apenas na intuição, que pode ser traiçoeira em contextos de ambiguidade, o líder neuroadaptativo utiliza frameworks estruturados de decisão. Métodos como o ciclo OODA, observar, orientar, decidir e agir, originalmente desenvolvido para pilotos de caça em combate, Brennan, 2016, ou a técnica do pré-mortem, imaginar, antecipadamente, que um projeto fracassou e listar as possíveis causas, Klein, 2007, ajudam a expandir o repertório analítico e a evitar armadilhas mentais. O uso desses frameworks transforma a decisão em um processo mais disciplinado e menos suscetível aos humores do momento. 2,4 Estratégias para o desenvolvimento da liderança neuroadaptativa. A formação de líderes neuroadaptativos requer uma mudança paradigmática nos programas de desenvolvimento de liderança. Os métodos tradicionais, baseados quase que exclusivamente na transmissão de conceitos e no desenvolvimento de competências comportamentais observáveis, precisam ser complementados por abordagens que atuem diretamente nos processos neurocognitivos subjacentes. Boyatzis, McKee, 2005. A personalização e o diagnóstico profundo são cruciais, pois líderes diferentes apresentam padrões de reação ao estresse e perfis de tomada de decisão distintos. A utilização de avaliações de personalidade, como as desenvolvidas pela Hogan Assessments, pode ajudar a mapear tendências comportamentais disfuncionais que emergem sob pressão, como a tendência a se tornar excessivamente cético ou reservado, e orientar o desenvolvimento de estratégias de mitigação. Hogan, 2007. Diversas práticas baseadas em evidências podem ser incorporadas a esses programas. As simulações e war games, jogos de guerra, são uma delas. Ao colocar os líderes em cenários de crise simulados, essas experiências criam um ambiente seguro para que o cérebro, ENSAE, respostas adaptativas,
fortalecendo as conexões neurais associadas à tomada de decisão sob pressão, Charmer, 2009. A repetição dessas simulações ajuda a transferir o aprendizado do plano consciente para o automático, preparando o líder para responder com mais estrutura quando a situação real se apresentar. Outra estratégia de alto impacto é o treinamento em protocolos de decisão e análise de vieses. Não basta alertar o líder sobre a existência de vieses cognitivos, é preciso fornecer-lhe ferramentas práticas para identificá-los e neutralizá-los em tempo real. Isso pode ser feito por meio da adoção de checklists decisórios, Gavandi, 2010, da prática de advocacia do diabo, designar um membro da equipe para contestar sistematicamente a decisão proposta, e da realização de sessões de diário reflexivo pós-decisão, nas quais o líder registra não apenas o que decidiu, mas como se sentiu, quais informações considerou e que erros de julgamento identifica em retrospecto. Schon, 1983. Essa prática de metacognição, pensar sobre o próprio pensamento, é fundamental para aprimorar a qualidade das decisões futuras. Por fim, e talvez mais importante, é a incorporação sistemática de práticas de autorregulação e bem-estar na rotina dos líderes. O desenvolvimento da resiliência não pode ser visto como uma responsabilidade individual do gestor, mas como um pilar estratégico da organização. Programas que ensinam técnicas de mindfulness, gestão do estresse e cultivo da empatia não são meras iniciativas de qualidade de vida, são investimentos diretos na capacidade cognitiva e decisória da liderança. Tem, 2012. Como demonstram experiências em organizações de saúde, como o Grupo Sabin e a AMIL, a integração de conceitos neurocientíficos no desenvolvimento de líderes resulta em ambientes de trabalho mais saudáveis, com maior segurança psicológica e equipes mais engajadas e preparadas para a mudança. Burgos, Vidal, 2021. O objetivo final é formar líderes que, mesmo na tempestade, consigam manter a calma, a clareza e a conexão humana necessárias para inspirar confiança e guiar suas organizações em direção a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. 3. Conclusão. A travessia do século XXI tem demonstrado, de forma inequívoca, que a instabilidade não é uma fase passageira, mas o novo estado permanente do mundo dos negócios. Nesse contexto, a formação de líderes não pode mais se contentar em replicar modelos do passado ou em oferecer receitas prontas para problemas que ainda não existem. A originalidade deste artigo residiu em propor e explorar o conceito de neuroadaptação como uma lente integradora para compreender e desenvolver a liderança necessária para este tempo. Os principais achados indicam que a eficácia do líder em ambientes VUCA está profundamente ancorada em processos neurocognitivos, regulação emocional, flexibilidade cognitiva e tomada de decisão consciente, que podem e devem ser sistematicamente treinados. A interpretação crítica desses resultados sugere que a fronteira entre o biológico e o comportamental é, na verdade, uma zona de intensa interação. A liderança adaptativa, com seu foco em diagnósticos dinâmicos e empoderamento de equipes, encontra na neurociência a base explicativa para seus desafios e o ferramental prático para sua efetivação. A resiliência, tão almejada nas organizações, deixa de ser um conceito abstrato para se tornar um processo de fortalecimento sináptico. A capacidade de decidir com clareza na incerteza deixa de ser um dom para se tornar uma competência desenvolvida por meio de protocolos e práticas deliberadas. As implicações práticas desta análise são vastas para o mundo corporativo. Elas apontam para a necessidade de redesenhar os programas de desenvolvimento de lideranças, incorporando metodologias ativas que promovam a plasticidade neural, como simulações de estresse, treinamento em mindfulness e o uso de frameworks estruturados de decisão. Para as áreas de gestão de pessoas, o desafio é duplo. Por um lado, integrar conhecimentos de neurociência aos seus repertórios, por outro, cultivar uma cultura organizacional que valorize o aprendizado contínuo, a segurança psicológica e a autoliderança como bases para a adaptação coletiva.
Para pesquisas futuras, recomenda-se o desenvolvimento de estudos empíricos que possam mensurar o impacto de programas de formação baseados na neuroadaptação em indicadores objetivos de desempenho de líderes e equipes. Investigações longitudinais que acompanhem a evolução de líderes expostos a esses treinamentos, utilizando inclusive técnicas de neuroimagem para observar mudanças nos padrões de ativação cerebral, seriam uma contribuição inestimável. Adicionalmente, explorar as diferenças na aplicação da neuroadaptação em contextos culturais e setoriais distintos pode enriquecer a compreensão sobre como adaptar essas estratégias a realidades organizacionais específicas. Em um mundo que não para de mudar, a capacidade de aprender a aprender, e de adaptar o próprio cérebro para isso, talvez seja a mais duradoura das vantagens competitivas. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. Referências bibliográficas. 1. Benes, W. Nanus, B. Líderes, Estratégias para Assumir a Verdadeira Liderança. São Paulo, Cultrix, 2014. 2. Boiatizes, R. E. McKee, A. Liderança Emocional. Rio de Janeiro, Elsevier, 2005. 3. Brennan, T. J. DOOD A Loop and the Art of Modern Warfare. Washington, D.C., Potomac Books, 2016. 4. Burgos, R. Vidal, M. Aplicação da neurociência no desenvolvimento de lideranças em organizações de saúde. Em Congresso Brasileiro de Gestão de Pessoas, 15, 2021, São Paulo. Anais. São Paulo, ABRH, 2021. p. 123 a 138. 5. Damásio, A. R. O erro de Descartes, emoção, razão e o cérebro humano. 3. Ed. São Paulo, Companhia das Letras, 2012. 6. Davidson, R. J. Bagley, S. A Vida Emocional do Seu Cérebro. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 7. Diamond, A. Executive Functions, Annual Review of Psychology, v. 64, p. 135 a 168, 2013. 8. Edmondson, A. C. A Organização Sem Medo, Criando Segurança Psicológica no Local de Trabalho para Aprender, Inovar e Crescer. São Paulo, Bem-Virá, 2019. 9. Gavandi, A. The Checklist Manifesto, How to Get Things Right. Nova York, Metropolitan Books, 2010. 10. Goleman, D. Liderança, a inteligência emocional na formação do líder de sucesso. Rio de Janeiro, Objetiva, 2015. 11. Goleman, D. Davidson, R. J. A Ciência da Meditação, Como Transformar o Cérebro, a Mente e o Corpo. Rio de Janeiro, Objetiva, 2017. 12. Heifetz, R. A. Grashow, A. Linsky, M. A Prática da Liderança Adaptativa, Ferramentas e Táticas para Mudar Sua Organização e o Mundo. São Paulo, Cultrix, 2009. 13. Heifetz, R. A. Linsky, M. Liderança na Encruzilhada, Quando Escolhas Difíceis Definem Líderes e Organizações. Rio de Janeiro, Campus, 2002. 14. Hogan, R. Hogan, J. Hogan Assessment Systems, Tulsa, OK, Hogan Press, 2007. 15. Johansen, R. Líderes Fazem o Futuro, Como Desenvolver a Capacidade de Liderança para Prosperar em um Mundo de Incertezas. São Paulo, DVS Editora, 2012. 16. Kabat-Zinn, J. Full Catastrophe Living, Usando a Sabedoria do Corpo e da Mente para Enfrentar o Estresse, a Dor e a Doença. Nova York, Bentham Books, 2013. 17. Kahneman, D. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. 18. Kaiser, R. B. Hogan, R. Craig, S. B. Leadership and the Fate of Organizations. American Psychologist, v. 63, número 2, p. 96 a 110, 2008.
19. Klein, G. The Power of Intuition, How to Use Your Gut Feelings to Make Better Decisions at Work. Nova York, Currency Doubleday, 2007. 20. Cotter, J. P. Liderando Mudanças, Como Transformar Sua Organização em Tempos de Incerteza. Rio de Janeiro, Alta Books, 2012. 21. Ledo, J. O Cérebro Emocional, Os Misteriosos Alicerces da Vida Emocional. Rio de Janeiro, Objetiva, 2003. 22. Nickerson, R. S. Confirmation Bias, A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises. Review of General Psychology, v. 2, número 2, p. 175 a 220, 1998. 23. Rock, D. Liderança com Neurociência, O Caminho para se tornar um líder mais eficaz. Rio de Janeiro, Elsevier, 2009. 24. Charmer, C. O. Fury U, Leading from the Future as It Emerges. São Francisco, Berrett Kohler, 2009. 25. Sean, D. A. The Reflective Practitioner, How Professionals Think in Action. Nova York, Basic Books, 1983. 26. Senji, P. M. A Quinta Disciplina, Arte e Prática da Organização que Aprende. 26. Ed. Rio de Janeiro, Best-Seller, 2010. 27. Tem, C. M. Search Inside Yourself, Aumente sua produtividade, criatividade e felicidade com a prática da atenção plena. Rio de Janeiro, Sextante, 2012. 28. Tversky, A. Kahneman, D. Judgment Under Uncertainty, Heuristics and Biases. Science, v. 185, número 4157, p. 1124 a 1131, 1974. 29. Weick, K. E. Sutcliffe, K. M. Managing the Unexpected, Resilient Performance in an Age of Uncertainty. 2. Ed. São Francisco, José Baez, 2007. 30. YUKL, G. Leadership in Organizations. 8. Ed. Boston, Pearson, 2013. 31. Zanelli, J. C. Borges Andrade, J. E. Bastos, A. V. B. Orgs. Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil. 2. Ed. Porto Alegre, Artmed, 2014. 32. Robbins, S. P. Jude, T. A. Comportamento Organizacional. 18. Ed. São Paulo, Pearson, 2023. 33. Ferreira, M. C. Asmar, E. M. L. Estresse e Qualidade de Vida no Trabalho. Rio de Janeiro, Quality Mark, 2012. 34. Esselbein, F. Goldsmith, M. Beckhard, R. Orgs. O Líder do Futuro. São Paulo, Futura, 2008. 35. Pink, D. H. Motivação 3.0, Os Novos Fatores Motivacionais para a Realização Pessoal e Profissional. Rio de Janeiro, Sextante, 2010. 36. Sinek, S. Comece pelo porquê, como grandes líderes inspiram ações. Rio de Janeiro, Sextante, 2018. 37. Covey, S. R. Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Rio de Janeiro, Best-Seller, 2017. 38. Lalu, F. Reinventando as Organizações, um guia para criar organizações inspiradas no próximo estágio da consciência humana. São Paulo, Voo, 2017. 39. MC Crystal, S. Equipes de Equipes, Novas Regras de Engajamento para um Mundo Complexo. São Paulo, Bem-Virá, 2016. 40. Kegan, R. Laskow, L. A Imunidade à Mudança, Como Superá-la e Liberar o Potencial em Si Mesmo e em Sua Organização. São Paulo, Cultura, 2017. Hashtag Estudando como sempre aprendendo como nunca atreva-se, desafie-se, aperfeiçoe-se.